Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Estamos hoje para mais uma videoaula nossa e hoje a nossa aula vai ser de geografia, que vocês já estão visualizando aí. Vamos conversar um pouco sobre o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês estejam comigo até o final da aula e prestem atenção. Vamos lá? Ver qual é o conteúdo no qual nós iremos trabalhar hoje? Vamos? Venham comigo. Bem, essa aqui é a nossa região norte, que nós já começamos a trabalhar na aula passada. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa região tão ampla, tão vasta do nosso Brasil. Vamos lá novamente? Vamos começar agora, livros nas mãos, e acompanhe a minha leitura. Vamos! Vamos falar do clima da região norte. Conhecer um pouco mais sobre esse clima. Acompanhe. Terras pouco elevadas e baixas latitudes podem criar uma região com climas quentes. A existência de calor e da enorme massa líquida favorece a evaporação e faz da região norte uma área bastante úmida. Dominada assim por um clima de tipo equatorial, apresenta temperaturas elevadas o ano todo, médias de 24 centígrados a 26. Então, o que é que a gente tem aí? Uma região que chove bastante. Vamos saber também um pouquinho por que isso acontece mais à frente. Continuando a nossa leitura. O regime de chuvas é bem marcado, havendo um período seco de junho a novembro e de outubro e outra com grande volume de precipitação, de dezembro a maio. Então, a gente tem aí dois períodos de chuvas bem marcadas, onde o período é um período bem seco, desse período, né, dentro desse período, de junho a novembro, e outro com um grande volume de água, chuvas mais intensas, de dezembro até maio. Então, a gente tem esses dois períodos aí bem marcantes na região norte. Abaixo desse texto tem uma partezinha aí, um quadradinho colorido, e tia sublinhou aí hora certa. Por que hora certa? Seguinte, na região norte há uma coisa bem interessante, eu já conversei com vocês e vou lembrar. Que no Pará, eu vi uma reportagem uma vez, que as pessoas têm o hábito de ir lá dizer, quando marcam um encontro, quando marcam alguma coisa, aí pergunta assim, quando se refere ao horário da tarde. Aí pergunta, antes da chuva ou depois da chuva? Por quê? Porque no Pará, por coincidência, sempre na mesma hora, naquele mesmo horário certinho, chove-se. Por incrível que pareça. Então, as pessoas geralmente marcam. É antes da chuva ou depois da chuva por conta disso. Eu não sublinhei, mas eu vou dar uma lida para vocês para a gente entender melhor por que isto ocorre. Acompanhe a leitura do quadrinho amarelo ali do livro de vocês. A região norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a ocorrência de fortes chuvas. São características as chuvas de convenção ou de hora certa. Por que isso ocorre? Vamos lá. Que em geral ocorre no final da tarde e se formam de seguinte maneira. Com o nascer do sol, a temperatura começa a subir. Então, o que acontece? Nasceu o sol, então a temperatura esquenta. Então, o que acontece com a água dos rios, dos mares, quando há um calor intenso? Elas evaporam. Então, essas águas começam a evaporar. Quando evaporam, há uma concentração muito grande de nuvens. Com o passar do dia e com o cair da tarde, essa temperatura cai. Ela vai se tornando mais fria. Então, o que acontece? As nuvens que estavam carregadas chovem, volta em forma de chuva. Então, é uma região bastante chuvosa, a região
norte. E outra coisa, né? Sem falar que é uma região que a gente sabe que, como tem uma quantidade de água muito grande concentrada, a evaporação realmente vai acontecer em uma escala muito maior. Tá ok, gente? Mas vamos continuar a próxima página. Vamos ver agora a vegetação. A vegetação é algo muito marcante da região norte. Como a gente sabe, é uma das regiões onde existem, por exemplo, existe a maior floresta, tá certo? Que é a floresta amazônica, e uma concentração muito grande de árvores, de parte de plantas, de vegetação. A flora é muito extensa na região norte. Então, não poderia ser uma região marcada pela vegetação. Então, vamos lá para que a gente acompanhe aí a leitura. Acompanhe no livro de vocês. Nela, existem a maior floresta equatorial do mundo. Possui também grandes áreas de floresta preservadas, onde podemos encontrar cerrados, campos e vegetação litorânea. Mas a principal é a floresta amazônica, que abrange aproximadamente 80% da região norte. Então, imaginem, 100% seria a região norte toda. Só a floresta amazônica, ela compreende 80% de toda a região norte, de toda a cobertura de vegetação da região norte é compreendida pela vegetação da Amazônia, da floresta amazônica, tá ok? Abaixo nós vamos ver, nos quadrinhos aí que vocês têm de umas figuras, que a floresta amazônica a Amazônia é classificada em 4 tipos. Acompanhe aí a leitura no livro de vocês. Eu vou ler no meu, porque as letras são muito pequenininhas e eu não estou conseguindo. Então, acompanhe aí no de vocês. Mata do Igapó. Qual é a característica dessa vegetação? É a vegetação que ocupa as partes mais baixas. Estão lembrados quando a gente estudou relevo? Que a região norte tem essa característica, que a parte dela terrestre, né? Ela é bem mais baixa em relação a outros locais, tá? É formada por planícies, planaltos e depressões. Então, é uma região bastante baixa. Mas vamos lá. Do relevo, que estão permanentemente alagadas pelas águas dos rios, como nós também já conversamos sobre isso. Vamos ver a mata de várzea. Vegetação que ocupa as áreas mais elevadas. Já é uma característica de uma vegetação que está presente, mas na parte do planalto, presente na região norte. Floresta semiúmida. Corresponde a um tipo de vegetação de transição entre outros biomas. Sua cobertura vegetal é composta por árvores com alturas que variam de 15 a 20 metros, com troncos finos e copas restritas. Então, o que é que acontece? Na floresta semiúmida, há uma transição entre outros tipos de vegetação presente neste local. Mata de terra firme. A vegetação se localiza em áreas livres das cheias dos rios, onde as maiores árvores com copas enormes aparecem. Já é uma vegetação predominante das áreas que não sofrem tanto com o alagamento, em relação à mata de terra firme. Então, essas 4 tipos aí de vegetações são características, tá? São vegetações características da floresta amazônica, tá? Da região ali da Amazônia. Tá ok, gente? Mas vamos lá continuando. Na página 40, nós vamos dar uma continuidade aí sobre a vegetação. Então, acompanhe. A floresta amazônica, além de se localizar na região norte, estende-se pelos estados do Maranhão e do Mato Grosso, além dos limites do território brasileiro, como Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Então, ela é tão vasta, a floresta amazônica, que ela está presente, além lá da região norte, além de estar presente ali na Amazônia, ela ainda compreende parte dela
do Maranhão e a outra parte do Mato Grosso. Então, é uma vegetação muito vasta. Sem falar que ela também se faz presente em alguns países que fazem fronteiras com o Brasil, com o nosso país. Ela também está presente não só no nosso território, mas também no território de outros países. Mas vamos continuar. A biodiversidade da floresta amazônica. Vamos lá. Muitos estrangeiros, escutem bem, têm interesse em conhecer as belezas desse extraordinário ecossistema, onde há muitas riquezas, como matéria-primas vegetais, das quais os povos tradicionais da região tiram seu sustento. Então, a gente já vimos isso, a questão da etnia, né, dos grupos humanos que existem na região norte e que é da vegetação, tá? É lá da natureza, que eles tiram a maioria dos seus sustentos, tanto da vegetação como também da exploração, não é isso? Dos rios, das águas que lá existem. Mas vamos continuar. Uma das soluções encontradas para evitar a devastação da floresta foi a adoção do desenvolvimento sustentável. De acordo com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, 15% da floresta já foi devastada. Então, o que acontece? Primeiramente aí, com a nossa leitura, a floresta amazônica é uma vegetação que ela chama muito a atenção de outros países. Então, para vocês saberem que a floresta amazônica ela é conhecida mundialmente. Então, muitos países têm interesse de conhecer sua flora, de conhecer sua fauna. Muitos pesquisadores vêm para cá para explorar esse território. A gente tem documentários falando sobre a floresta amazônica, documentários de fora do país que fazem pesquisas aqui na floresta, aqui na região norte, para conhecer mais os elementos que compõem essa vegetação. Sem falar que a exploração desenfreada, sem controle do homem nesta região, começou a devastar muito. Então, a natureza, né, a floresta, começou a sofrer. O ecossistema, que era o conjunto de todos os elementos que compõem a natureza, começou a sofrer com isso também. Animais, plantas e muitos nativos da região também. Então, o IBAMA, que é responsável por controlar toda essa devastação que fazem com o meio ambiente de uma forma geral, começou a criar leis, meios, para que a floresta amazônica pudesse ser preservada e essa devastação fosse controlada, fosse parada. Porque se continuasse do jeito que estava, hoje nós teríamos apenas terra na região, da região norte. Não teria uma árvore em pé, por conta da falta de controle do homem na exploração dessas terras. Tá certo, gente? É importantíssimo essa preservação, tá? Em relação à região norte, principalmente. Temos regiões aí onde a presença de vegetação é mínima. Então, há uma preocupação muito grande dos nossos governantes e dos órgãos envolvidos na preservação do meio ambiente. Ok? Mas vamos lá continuar e conhecer mais sobre a região norte. Na página 42, nós vamos falar sobre a economia. O que é tanto produzido nessa região de tão valioso, tá certo? E nós já sabemos que os grupos étnicos, que são a população, aqueles grupos populacionais que formam a região norte, eles tiram o sustento dessa região, do meio ambiente e do que ela oferece. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa economia e de como isso é formado. Vamos lá. A região norte tem como base econômica os extrativismo animal, vegetal e mineral. Então, extrativismo, a própria palavra já está dizendo, é extrair, é retirar. Então, se extrai e se retira o quê?
do meio animal, vegetal e mineral, recursos para se produzir produtos e para o seu próprio sustento. Isto é, a extração dos produtos da natureza. Então, tudo é extraído na questão, né? Animal, mineral e vegetal, da natureza. É o que a natureza oferece ao homem. E esse extrativismo é que mora o perigo. Que se não tiver um controle, tudo vai acabar. Então, a gente tem que tirar da natureza com controle e também ajudá-la a repor aquilo que nós tiramos dela. Isso é que é importante, tá? Mas vamos continuar. Vamos falar especificamente sobre o extrativismo animal, representado pela caça e pesca. Então, existem, principalmente a pesca, né? Como é uma região muito rica em água, então há essa prática muito grande de se pescar, principalmente para o seu sustento e também para a questão de produção, de movimentação da economia do estado. E a caça, que hoje não é tão comum como naquela época, como antigamente, mas ainda está presente na região, tá? Mas vamos lá, isso é a região, isso é em relação ao extrativismo animal. Mas vamos lá, extrativismo mineral. Por ser considerado uma região com uma das maiores reservas minerais do mundo, o extrativismo mineral vem conquistando uma importância cada vez maior e se baseia na extração de minerais. Então, vamos conhecer o que é que essa região tão rica oferece tanto de minérios para torná-la uma das maiores reservas minerais do mundo. Vamos conhecer. Vamos ver alguns desses minerais. Vou ler aqui no meu livro. Na Serra dos Carajás, que fica no Pará, nós temos diamantes, alumínio, estanho e ferro em grande escala. Então, são produzidos nesse estado. Já na Serra do Navio, em Amapá, nós temos o manganês, a bauxita e o níquel, minerais também produzidos neste estado. No Amazonas, nós temos o quê? O petróleo. Município de Coari, que fica no município de Coari. E o gás natural, que fica em Campo do Urucu. Tá? Então, esses são alguns estados dentro da região norte, fornecedores, né, grandes fornecedores desses minérios, que faz com que a economia do estado se movimente, esteja sempre em desenvolvimento e em crescimento. Isso é uma característica muito forte da região norte, essa questão da produção de minérios. Tá ok, gente? Mas vamos continuar. Aí no livro de vocês eu não sublinhei mais essa página, mas é importante falar o seguinte. Em relação ao extrativismo animal, que nós falamos um pouquinho antes, é importante também destacar que, por conta desta prática de caça, a fauna na região sofreu muito. Apesar de que os nativos, né, o povo, ia atrás dessa caça, ia caçar, tudo. Por quê? Para completar a sua alimentação. Então, isso era uma coisa que não é uma prática comum hoje, mas é uma prática comum, principalmente do povo de alguns anos atrás. E a fauna da região sofreu muito. Então, hoje existem leis de preservação para não se matar todo o animal dessa região, tá? Só para salientar para vocês mais sobre isso. Mas vamos dar continuidade. Vamos agora ao extrativismo vegetal, uma característica marcante da região. Essa atividade já foi muito importante para a região norte. Atualmente, a madeira é o principal produto extrativo da região norte.
Tá? A madeira hoje é a maior, a região norte, né, a maior produtora de madeira, mas sempre dentro de um controle. Apesar que existem sim muito desmatamento clandestino ainda na região norte. Então, os órgãos têm que estar fiscalizando o tempo todo essas madeireiras clandestinas. Mas vamos lá. A agricultura. Em relação à agricultura, tem crescido muito a plantação de soja, arroz, o guaraná, a mandioca, o cacau, o cupuaçu, o coco e o maracujá. Produtos agrícolas muito comuns na região norte. Vamos lá. Hoje em dia, em algumas áreas dessa região, é praticado a agricultura comercial, que não é aquela agricultura para o seu consumo próprio, mas sim uma agricultura na qual você vai produzir para poder vender. As áreas onde a agricultura está concentrada são as várzeas, a Baixa Amazônia e a região de Bragantina, onde a fruticultura e a plantação de pimenta do reino estão fortemente instaladas. Então, nessa região, o estado que tem mais se destacado na produção agrícola é o estado de Rondônia. Ele está tendo um destaque muito grande dentro da região norte. Os principais produtos agrícolas são a mandioca, a juta, a pimenta do reino, o cacau, o guaraná e a malva, tá certo? Esses são os produtos que têm maior destaque produtivos dentro da região. Lembrando só para vocês saberem que a juta, vocês devem estar perguntando, que eu sei que vocês são curiosos, juta é uma planta, é uma espécie de planta, e a gente faz muito, um tipo de tecido que é usado muito no artesanato, tá certo? Dá uma olhada aí, ó, na internet, que vocês vão visualizar e vão poder entender melhor o que seja a juta. Mas vamos lá. Pecuária. Pecuária também é uma atividade hoje também muito difundida e que tem sido muito desenvolvida dentro da região norte. Mas vamos acompanhar a leitura. A paisagem predominante da região norte, a grande floresta amazônica, não é propícia à criação de gado. Apesar disso, a implantação de projetos agropecuários vem estimulando essa atividade ao longo das rodovias de Belém, Brasília e Brasília-Acre. É importante salientar que, de todas as atividades econômicas, a mais prejudicial à floresta é a pecuária, porque devasta grandes trechos de mata. Então, a gente está vendo aí que a pecuária é uma atividade econômica que mais prejudica a região norte. É tanto que é a pecuária, né? Foi esse desenvolvimento da pecuária na região norte que fez com que, segundo alguns cientistas e pesquisadores, que aquele fenômeno que nós vimos da pororoca ter acabado, por conta da presença de muita criação de búfalos na região. Então, muita área foi devastada, muitos canais foram abertos e a água ali ele começou a tomar um outro caminho. Isso fez com que justamente a pororoca chegasse ao fim, segundo pesquisadores. Eles dizem isso. E o fim da pororoca se deu por conta disso. Tá ok? Mas vamos continuar. Em nossa página 44, vamos falar sobre a indústria. O setor industrial se localiza em grande parte na Zona Franca de Manaus. E nós temos o quê? A Zona Franca de Manaus também é possível encontrar muitas indústrias de equipamentos eletrônicos e de informática. Lembra que lá no começo, na aula passada, quando eu falei sobre a introdução da região norte, eu falei justamente da Zona Franca de Manaus, né? A concentração de indústrias nesse local. Atualmente ainda existem os seguintes polos industriais, que é o polo agropecuário e o polo de biotecnologia. Então, esses dois polos são bem desenvolvidos na região norte, tá ok? Vamos lá.
variações linguísticas. Isso é uma questão bem interessante no nosso país. Primeiro porque o nosso país é extenso e vasto. E que é um país que sofreu uma influência muito grande de outros povos. E a região norte, por ser uma região bem característica por povos indígenas, eles têm uma linguagem bem peculiar e diferente da região em relação a outras regiões do Brasil. Então, essas variantes, essas variações linguísticas, as variantes que existem, é a influência de todo esse povo que chegou e influenciou a região norte. Então, vamos conhecer um pouquinho. Por exemplo, na linguagem da região norte, conservou-se muito a língua tupi-guarani, que muitos brasileiros desconhecem. Porém, houve influência portuguesa e uma pequena contribuição dos imigrantes nordestinos, que ali, no caso, chegaram. Então, houve uma influência grande desses povos, só que o que mais predomina lá é uma influência da língua indígena e do tupi-guarani. Por exemplo, vocês têm aí exemplo nesse quadrinho. Aí eu vou ler para vocês. Por exemplo, Carapanã. Carapanã. O que quer dizer Carapanã? Lá na região norte. Muriçoca pernilongo, que a gente conhece aqui. Taperobá é cajá. Então, a gente conhece cajá. Se você chegar lá e pedir cajá, provavelmente muitas pessoas não vão saber do que você está falando. Curumim é criança. Igarapé, canal entre ilha e o continente. Mera, fazer careta para intimidar alguém. A gente faz cara feia, não é? Cadê? Mera quer dizer isso. Então, a gente pode observar aí que existe uma diferença muito grande de palavras. Então, as pessoas geralmente costumam dizer que nós vamos sair de um local, de uma região, quando vamos para outra, parece que a gente entrou em outro país, que parece que as pessoas não falam a mesma língua, mas é por conta da influência enorme que algumas regiões sofreram de alguns povos, tá? Mas vamos continuar. O turismo na região norte. Vimos até na aula passada alguns pontos turísticos, né? Pontos que as pessoas gostam, belezas que existem na região norte, que atrai muitos turistas. Mas vamos lá. Na época da grande extração da borracha, a região norte atraiu muita gente. Foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos na região, como o Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém. Na região norte, há danças, lendas, gastronomia, uma comida bem diferente e peculiar, artesanato, folguedos, característicos da região. Então, é uma região riquíssima em cultura. O folclore dessa região é um folclore muito rico. Aí nós temos aí alguns pontos turísticos na imagem que vocês estão vendo. Acompanhe aí no livro de vocês. Ilha de Marajó, que fica no Pará, que oferece passeios pelos rios, pelos igarapés, com cavalgadas ecológicas e vários outros eventos. Praias do Japalão, que fica em Tocantins. Jalapão. Desculpem. Praias do Jalapão. São praias fluviais. Praias não é igual a essa da gente conhece aqui, não. Mas são praias de rios, de água doce. Cachoeira da Velha, que fica em Tocantins também, que é uma das maiores atrações turísticas. E a cachoeira que é formada por duas quedas em forma de uma ferradura. Então, chama muita atenção dos turistas quando chega nessa região para conhecer. Aí nós temos aqui, além desses pontos turísticos, também existem comunidades de mumbicas, encontros das águas, Serra Geral, dunas do Jalapão e entre outros. Se a gente for fazer uma pesquisa, então a gente vai encontrar muitos outros pontos turísticos relativos à região norte, ok?
vamos ver um pouco mais das manifestações culturais existentes nessa região. No folclore, que eu até comentei um pouquinho antes, é possível encontrar muitas lendas indígenas, como a Iara, a cobra norato, a sapucaia roca. No folclore, é possível encontrar muitas lendas indígenas, como a da Iara, da cobra norato, da sapucaia roca, do barba ruiva, da vitória régia, do curupira e o irapuru. Além de outros elementos, como artesanatos, pratos típicos e folguedos. Então, nós temos aí a presença de alguns elementos no artesanato, nos pratos típicos e nos folguedos da região norte. Acompanhe aí de vocês alguns deles. No artesanato, nós temos aí a presença indígena é muito forte, peças feitas com palhas e cerâmica, e são comuns à arte marajoara. Estão lembrados da arte que nós vimos lá em História? Pronto, é muito presente também na região norte. Pratos típicos. Com a grande gastronomia muito própria dela, a região norte ela foi a que manteve muitas tradições, principalmente da culinária indígena. A presença indígena foi muito forte na região. Então, a gente tem aí, por exemplo, pato no tucupi, a caldeirada do tucunaré, maniçoba, taracá, tacacá, a tartaruga ensopada, entre outros, fazem parte do cardápio. Sem falar da diversidade de sucos, que são bem típicos da região, de frutas típicas da região. Os folguedos. Existem as festas que acontecem nas tribos indígenas. Hoje, outros folguedos maiores são conhecidos, como o Círio de Nazaré, que é em Belém, o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, que é um evento enorme, gigantesco, que é feito na região norte. É esse evento, né, desse folclore Parintins, que é como se fosse a briga entre dois touros lá da região, brigando. Então, é bem peculiar e muito forte o folclore da região norte. Tá certo, pessoal? Então, isso foi um pouco da região norte que a gente trabalhamos hoje e na aula passada. Tá? Espero que vocês tenham descoberto coisas interessantes, né? E ficado sabendo e aprendido coisas bem características da região norte, tá ok? Nós vamos ficar por aqui, tá certo? E agora vocês vão ficar com o nosso momento da hora da atividade, tá ok? Vocês vão agora realizar a atividade, tá certo? Que nós temos em relação a esse conteúdo que eu apresentei aqui para vocês, tá ok? Vamos lá então, a tia vai explicar, fiquem bem atentos, tá? Concentrados na explicação para poder em seguida resolver as questões. Bem, a nossa atividade de classe, né, nosso momento de aula da página 41 tem assim: coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, vocês já sabem. Nós temos aí 5 frases. Vocês vão ler cada uma delas e aquelas que trazem informações verdadeiras, V e as falsas, F. Então, por favor, né? No segundo quesito, escreva as características dos tipos de mata que se encontram na floresta amazônica, criando uma legenda para cada imagem. Observe as imagens, são 2. Associem elas lá no conteúdo dos tipos de vegetação dentro da floresta amazônica que nós temos, tá certo? Vocês vão observar lá na página 39, tá certo? Essas imagens. Vão escrever a imagem a que tipo de vegetação da floresta amazônica ela está se referindo, né? Ilustrando aí. E ao lado vocês escrevem aí as características
dessa vegetação. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Terceiro, quais são os tipos de vegetação que aparecem na região norte? Então, lá no conteúdo que fala sobre vegetação, lá vocês vão encontrar que tipo de vegetações são predominantes e presentes na região norte. A nossa próxima página é a 45, para que vocês realizem. De acordo com o que você leu, responda. Qual é a base econômica da região norte? Lá no texto, nos textos que nós trabalhamos, tem lá falando acerca da economia, tá? Da região norte. Deem uma lida que vocês vão encontrar a base dessa economia. A região norte está baseada em que tipo de economia? Tá lá, vocês vão encontrar. Segundo, tá bem aqui. Enumere de acordo com o tipo de atividade. Vocês têm aí extrativismo animal, vegetal e mineral. Ao lado, vocês têm a informação. Vocês só vão relacionar aí. Quesito dado, né? Terceiro, encontre no diagrama o nome de alguns vegetais extraídos da região norte, que são específicos da região norte. Dá uma lidinha lá no texto para refrescar a mente e procura aí que vegetais são esses. Quarto, quais são os principais produtos agrícolas da região norte? Em cima vocês vão circular os vegetais. Embaixo são produtos agrícolas, os principais. Está lá no texto também. Dá uma olhada que vocês localizam sem problema. Nosso quinto quesito, página 46. Quais são os principais produtos minerais da região? Sexto, que tipo de indústria encontramos na Zona Franca de Manaus? Também está lá bem explícito. Sétimo, devido à grande quantidade da floresta, o estado da Amazônia não é propício à criação de gado. Mas em alguns estados desenvolveu-se a criação bovina. Quais são esses estados? Quais são os estados que, apesar de não ser propício à criação de gado, né? Que estados foram esses que, mesmo assim, conseguiram ainda ter a presença e poder desenvolver essas criações? Dá uma olhada lá na parte de pecuária, que está lá no texto. Oitavo, das atividades econômicas, qual é a mais prejudicial à floresta? Qual delas prejudica mais a floresta amazônica? E por que isso acontece? Bem fácil, eu até falei isso para vocês. Nono, para você, o que acontece quando devastamos a floresta de forma ilegal? Essa resposta é pessoal, tá? Para você, se eu começar a devastar a floresta, sem controle, sem fiscalização nenhuma, o que isso vai acarretar? Que consequências vão ser geradas com essa atitude? Tá? Escreve aí com a resposta pessoal de vocês. Ok, gente? Finalizamos então aqui a nossa explicação para a atividade de classe. Resolvam essa atividade quesito por quesito, escutando tia explicando cada quesito. Qualquer dúvida, você já sabe onde me encontrar, tá? Para perguntar e tirar as dúvidas. E caso algum assunto, alguma coisa ficou em dúvida, vocês não entenderam, sabe também, só é assinalar lá no nosso grupo que tia tira aí as dúvidas e explica novamente aquilo que não foi entendido. Ok? Fiquem agora, por favor, com uma mensagem que eu geralmente gosto de deixar para vocês. E vamos estar logo em seguida encerrando hoje o nosso vídeo aula. E logo após, terminou agora, ó, terminou o vídeo, façam logo a atividade. Ok? Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços, repetidos dia a dia. Fiquem com Deus e aí boa sorte na atividade. Um beijo enorme, minha turma.